queridos colegas, pesquisadores, professores, acadêmicos. É um prazer e uma honra muito grande, é uma oportunidade muito significativa estar com vocês aqui hoje participando do segundo seminário de pesquisa em projeto do Observatório Constitucional, sob a coordenação do professor Dr. Luiz Fernandes Barbosa e a professora doutora Gesiela, em especial, porque ambos me orientaram no mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu sou doutoranda da Universidade de Coimbra e aproveito a oportunidade para agradecer imensamente ao professor Dr. Luiz Fernandes Barbosa pelo convite e por toda a colaboração na minha jornada acadêmica. Bom, a minha breve exposição hoje será sobre uma temática que tanto me interessa, tem sido objeto de pesquisa aí nos últimos meses, e eu tratarei brevemente sobre o enquadramento das regiões autônomas no Estado português, avaliando a estrutura e composição sob a ótica da Constituição Portuguesa. É uma temática extremamente interessante, considerando, do modo geral, o recorte teórico dessa edição do seminário, que trata sobre a questão das constituições estaduais, do federalismo e todas as temáticas correlatas. Bom, a consagração das autonomias na lei fundamental, na Constituição da República Portuguesa de 1976, ela foi resultado de uma luta de século dos povos insulares, dos arquipélagos da ilha de Açores e Madeira, onde finalmente houve a criação de um governo próprio, que permitiu aos madeirenses e açorianos, de fato, assumirem os seus destinos. Nesse caso, a autonomia ela veio a revelar-se uma das inovações mais profundas e bem-sucedidas da estrutura do Estado Democrático instituído pela Constituição da República Portuguesa. O Estado português, de acordo com a atual Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 6º, é um Estado unitário. Assim, existe um único centro de decisão política, um único ordenamento jurídico constitucional, onde há uma unidade do Estado. Nessa perspectiva, o caráter unitário do Estado português, assim anunciado pela Constituição, no plano interno, ele significa a rejeição de qualquer espécie de federalismo, permanecendo no Estado em exclusividade o poder constituinte, o poder de revisão constitucional e o poder judicial. Isso compreende-se muito facilmente se avaliarmos a pequena dimensão territorial de Portugal e a questão da simetria cultural no território português. No entanto, a organização e funcionamento, no contexto do Estado de Direito Democrático estabelecido na Constituição da República Portuguesa, ele respeita o princípio da autonomia das autarquias locais, a descentralização democrática da administração pública, o regime autonômico insular. Conforme a análise de Gomes Garotilho, as várias dimensões do regime autonômico insular apontam para uma componente regional forte na organização unitária do Estado, caracterização do Estado português como essencialmente um Estado unitário regional, nessa perspectiva. Jorge de Miranda, o professor Dr. Jorge Miranda, considera que Portugal se caracteriza como um Estado unitário regional periférico, uma vez que a Constituição portuguesa ela reconhece e concede a comunidades territorialmente limitadas uma certa autonomia político-administrativa que permite a essas regiões autônomas o exercício de funções políticas e não apenas administrativas, representando as respectivas populações, aproximando a tomada de decisão, regionalizando a tomada de decisão e promovendo a superação dessas barreiras geográficas e culturais de desenvolvimento para estas regiões. Quanto ao regime constitucional, cada região autônoma de Portugal ela possui um estatuto político administrativo elaborado pelas Assembleias Legislativas das regiões autônomas e aprovado pela Assembleia da República. De acordo com a Constituição da República Portuguesa, as regiões não possuem poder constituinte, porque não são Estados federados. Entretanto, intervém de modo qualificado no procedimento estatutário através da reserva de iniciativa originária sobre os estatutos e sobre as alterações dos mesmos. A iniciativa do projeto do estatuto ele cabe às Assembleias Legislativas das regiões autônomas. Entretanto, ele deve necessariamente ser enviado à Assembleia da República para aprovação e a Assembleia da República pode rejeitar ou introduzir alterações. Então, observem que há a limitação em relação à questão da soberania e também do poder centralizado relacionado
à Assembleia da República. As regiões autônomas do Açores e da Madeira são uma verdadeira modalidade de descentralização política administrativa, cujas especificidades regionais elas são atendidas pelos seus órgãos regionais, mas respeitam os limites do princípio do Estado unitário, descrito no artigo 6º da Constituição da República Portuguesa. Então, o governo regional ele é politicamente responsável perante a Assembleia Legislativa da região autônoma e há a figura do presidente, que é nomeado pelo representante da República, tendo em conta os resultados eleitorais. É responsável perante a Assembleia e não perante o representante da República, o que de fato confere ao sistema um caráter exclusivamente parlamentar, diferente do governo da República. Junto aos órgãos das regiões autônomas, a figura do representante da República ela se destaca porque ele é o representante do Estado no espaço regional, nos termos do artigo 230. Ele tem funções sucedâneas ao presidente da República, por quem ele é nomeado. A Assembleia Legislativa, é importante destacar que ela é eleita por sufrágio universal, direto e secreto, em harmonia com o princípio da representação proporcional. Ela tem o monopólio da função legislativa regional e participa no exercício do poder tributário, na regulamentação de leis, na aprovação do plano orçamentário e na iniciativa dos estatutos e das leis perante a Assembleia da República. Então, as regiões autônomas portuguesas, elas têm, do ponto de vista fiscal e avaliando a questão da Assembleia Legislativa Regional, tem mais autonomia do que alguns estados federados. E, além disso, em Portugal está prevista a possibilidade das regiões autônomas participarem no domínio das relações internacionais. Esse é um detalhe muito interessante, porque as regiões autônomas elas podem participar na negociação de tratados e acordos internacionais relativos a matérias do seu interesse específico, quer ajustando acordos com governos estrangeiros ou participando junto com o governo português de determinadas negociações. Avaliando toda a estrutura estabelecida pela Constituição da República Portuguesa, traz uma lógica estrutural satisfatória. E, de fato, as regiões autônomas elas não põem em causa a soberania do Estado nem a independência territorial, e ela é exercida no quadro da Constituição. E é por via dos respectivos estatutos políticos administrativos que esse regime autonômico é definido, Como há pouco eu mencionei, os estatutos políticos administrativos dessas regiões autônomas, eles têm o encargo de definir a questão das funções política, administrativa, legislativa e fazer essa delimitação entre o poder conferido ao Estado e o poder conferido às regiões autônomas, dentro dos parâmetros constitucionais, o que permite às regiões autônomas legislar sobre determinadas matérias que não estejam reservadas aos órgãos de soberania. E em sede de ordenamento e gestão do domínio público marítimo, por exemplo, isso já fica numa perspectiva adstrita das regiões autônomas, a competência das regiões autônomas. Então, é importante também mencionar que acerca dos contributos doutrinários, salienta-se as disposições, a análise feita pelo professor Dr. Jorge Miranda, que ele defende que o interesse específico é o cerne da autonomia legislativa regional, com o objetivo da participação democrática, solidariedade nacional e desenvolvimento regional. Já o professor Dr. Vital Moreira, ele afirma que deve, nessa perspectiva, também existir peculiaridades significativas e relevantes, que seria dizer uma especial conexão com a realidade regional. Ou seja, o interesse específico, ele não deve ser avaliado de uma forma genérica. É imperioso avaliar a existência de peculiaridades significativas que chamem a necessidade dessa autonomia legislativa. O texto constitucional, para permitir a operacionalização dessa dinâmica entre órgãos de soberania do governo, prevê de forma expressa alguns mecanismos que garantem essa cooperação, principalmente nos termos do artigo 229, que traz, que assegura o efetivo exercício do direito de audição das regiões autônomas para assuntos de seus interesses, a participação e
de negociações em tratados internacionais, fiscalizar a aplicação desses tratados nesse aspecto do direito internacional, que esses poderes eles não implicam a transformação das regiões em sujeitos de direito internacional. É importante ainda frisar a questão do conceito de subsidiariedade, que é possível interpretar e avaliar dentro dessa dinâmica constitucional. É que a comunidade superior ela só pode intervir quando as comunidades menores, autônomas, não possam realizar por si só os objetivos suficientes, trazendo aquela questão de especificidade, de aproximação regional em relação a gerenciamento de patrimônio, gerenciamento de pessoas, a organização de políticas públicas. Então, a subsidiariedade ela favorece a autonomia e busca efetivar competências tomadas e a tomada de decisão no nível mais próximo, que aumenta o grau de efetividade, inevitavelmente. Outra perspectiva interessante é a questão da integração, da forma de os estados cooperarem, né? Então, exceto o núcleo duro da soberania, há a existência de novas instâncias de poder supranacional. Para finalizar, eu gostaria de, além de trazer toda essa sistemática constitucional, destacar todos os pontos louváveis e a estrutura lógica e efetiva construída dentro da Constituição da República Portuguesa. É importante destacar que toda essa sistemática ela não está imune de análises críticas. Então, as regiões autônomas insulares, elas ainda reclamam maior participação dos membros da região em nível de projeção das instituições, principalmente de estarem representados no Parlamento Europeu, né? Eles ainda reclamam também, perante a Assembleia da República, um contínuo desenvolvimento em relação a competências fiscais, divisão de arrecadação e uma estrutura para poder, de fato, trazer um maior desenvolvimento para a região, né, e uma autonomia contundente. Por outro lado, também há críticas em relação a algumas lógicas que são constitucionais, que são avaliadas na prática, como a questão das competências tributárias, a repartição de receitas, a questão arrecadatória, né? O professor Dr. Vital Moreira, ele faz uma crítica em relação a isso, alegando a excessiva oneração dos contribuintes do continente, né? Ou seja, um certo excesso nesse tratamento diferenciado dado às regiões autônomas, porque os órgãos de soberania, as regiões autônomas, elas já se beneficiam da transferência anual do orçamento do Estado, que é financiado somente pelos contribuintes do continente, conforme a análise do professor Dr. Vital Moreira. Então, a título de compensação dos custos da insularidade, é feito essas transferências, bem como há várias outras transferências, como, por exemplo, o Fundo das Autarquias Locais, o subsídio de mobilidade para os residentes nas ilhas, o rendimento social de inserção, e tudo isso somado são várias centenas de milhões de euros por ano. E as regiões autônomas, elas nem sequer contribuiriam para o financiamento do serviço do Estado subsistente nas ilhas, como forças armadas, polícia, tribunais, tudo ficando a cargo do contribuinte do continente, o que traria um desequilíbrio nessa lógica contributiva. Então, é necessário explorar essa nova realidade das diversas regiões autônomas da Europa, no período em que passamos atualmente, principalmente por conta da gestão da escassez, das demandas específicas da crise no contexto nacional e no contexto regional. E nas 2 últimas décadas, as regiões autônomas elas estão a ceder o domínio das relações externas, que até então era exclusivo dos estados. É outra questão que também demanda um contínuo desenvolvimento. Então, a consagração da constitucional, inevitavelmente, avaliando toda essa breve exposição, né, dessa realidade portuguesa, a consagração constitucional é, de fato, a forma de garantir segurança jurídica à questão e não deixar que a questão da autonomia de determinadas regiões dependa de maior ou menor boa vontade das maiorias do poder a cada momento histórico, certo? Então, a consagração constitucional, ela, de fato, configura, apesar das críticas, inevitavelmente um marco essencial, né? E, por fim, a regionalização ela é uma tendência conhecida como o único instrumento de política descentralizada capaz de eliminar, né, ou um dos, não o único, enfim, de eliminar graves assimetrias de desenvolvimento, de promover um tipo de desenvolvimento equilibrado, autossustentado,
e complementar as mais variadas regiões em relação às suas debilidades específicas, aproximar a tomada de decisão. Enfim, é uma temática extremamente interessante. Eu gostaria muito de continuar desenvolvendo aqui a análise desse tema, mas existem diversos outros assuntos, diversos outros painéis expostos por inúmeros pesquisadores internacionais, nacionais de grande renome. Então, eu termino por aqui. Novamente, agradeço imensamente, fico muito honrada com o convite do professor Luiz Fernando, e deixo aqui o meu até breve.